Bem-vindos ao Comporta na Tela, onde o cinema e o comportamento se encontram para revelar as conexões profundas que existem entre as histórias que assistimos e as vidas que vivemos. Eu sou Joane, jornalista apaixonada por séries e filmes, e aqui vamos explorar juntos como as produções cinematográficas vão além do entretenimento, influenciando e refletindo aspectos do nosso cotidiano. Cada episódio vamos mergulhar em conversas instigantes que questionam, analisam e revelam o poder do cinema em moldar e espelhar o comportamento humano. Prepare-se para ver as telas que você ama sob uma nova perspectiva. Oi, gente! Mais um episódio do Comporta na Tela está na área e já peço perdão porque esse episódio dessa semana tá saindo um pouquinho mais atrasado. Geralmente esse episódio sai na segunda-feira, mas hoje tá saindo na sexta-feira, então no final da semana. Mas eu expliquei lá nos stories que no final de semana eu tinha tido compromissos e eu não consegui finalizar a produção. Eu tava tentando finalizar também durante a semana para poder sair no máximo na quarta-feira, mas acabou que não deu tempo. E também foi até meio que interessante, porque o filme que a gente vai abordar hoje, ele chegou recentemente no streaming. Ele é um filme que estava no cinema, mas chegou agora há pouco no streaming. E vocês já devem saber pelo título do episódio, mas vamos falar sobre Thunderbolts, o filme da Marvel. E ele chegou no Disney Plus na quinta-feira, se eu não me engano, dia 28. Esse episódio tá saindo na sexta, então assim, casou de ser bem perto mesmo de quando ele chega no streaming. Poder dizer aqui pra vocês que o filme tá disponível pra vocês assistirem lá na Disney. Porque assim, quem escuta o episódio sem assistir os filmes, tudo bem, já que você gosta. Mas pra quem gosta de assistir o filme primeiro e depois escutar o episódio, o filme tá disponível pra você assistir aí no streaming e depois vir escutar o episódio. E bom, vamos começar esse episódio. O que acontece quando aqueles que não nasceram para ser heróis recebem a chance de se tornarem parte de algo maior? Vocês sabem que o intuito do episódio é falar sobre comportamento voltado para o cinema e tudo que os filmes trazem pra gente. E eu sei que esse filme, assim, tem muitos assuntos interessantes que podem ser debatidos, além de muitos assuntos que ele fala, principalmente sobre saúde mental, que é algo muito importante que o filme vem para trazer. Também tocou em mim muito no sentido de pertencimento. Então, por isso que o episódio é sobre pertencimento dentro desse cenário de Thunderbolts. E para começar, assim, eu não sei se todo mundo percebeu, eu acredito que sim, mas o título do filme Thunderbolts, ele tem um asterístico no final. E isso não era apenas um detalhe estético, mas um símbolo de mudança de identidade, revelando que depois os Thunderbolts são, na verdade, os novos Vingadores. E isso é muito interessante também, porque já nesse início, assim, de perceber o título do filme, ele já comunica muita coisa. Quantas vezes na vida a gente também não carrega um asterístico? Algo que ainda não está definido quem a gente é. E é isso que eu quero poder falar um pouco aqui no episódio e sobre o que Thunderbolts fala também nesse sentido. E não só sobre pertencimento, mas acho que realmente sobre essa busca e caminho por identidade e, consequentemente, pertencimento também. E o grande charme, né, de Thunderbolts, ou Novos Vingadores, é que eles não são heróis perfeitos. Eu não sei nem se a gente consideraria eles totalmente heróis, mas cada um deles carrega marcas do passado, erros, arrependimentos, mas também uma motivação para seguir adiante. E por que a gente pode se identificar tanto com isso? Porque no fundo a gente também precisa de segundas chances, né? Aqui nesse episódio eu vou trazer um pouco uma pesquisa da parte psicológica, mas aviso, eu não sou psicóloga, não sou profissional na área. É realmente uma pesquisa que eu fiz como jornalista, mas é sempre importante que vocês possam pesquisar e entender mais desses assuntos que estão envolvidos com a psicologia, com profissionais da área. Mas a psicologia mostra que quando reconhecemos nossos erros e temos a oportunidade de reparar, a gente ativa algo muito humano na gente, que é a sensação de que não somos definidos só pelo que fizemos de errado. É até um pouco também daquilo de que a gente não é definido só pelos nossos traumas e pelo nosso passado, né? Quando a gente entra ali na terapia para poder melhorar e tentar identificar um pouco dos nossos padrões, né, de coisas que a gente repete porque foi do jeito que a gente sempre aprendeu a fazer, ou de quem a gente era no passado, de como a gente cresceu, mas que você quer fazer diferente. É meio que isso. E essa talvez seja uma das forças dos personagens. Eles não conseguem apagar o passado, né, tipo tudo que eles fizeram de ruim, de errado, mas
eles mostram que tem espaço pra recomeçar, sabe? Eu acho que a principal personagem nesse sentido da mudança é a Helena. Eu acho que é óbvio que ela era uma personagem e virou outra pessoa, apesar de continuar com a personalidade dela e tudo mais, que é aquele charmezinho que a gente gosta da Helena. Mas assim, dá pra perceber que ela aprendeu com os erros, assim, e muitas coisas ela não quer mais repetir, sabe? Outro ponto, e que é interessante de observar também no filme, é a dinâmica de grupo e da identidade coletiva, assim. É interessante observar eles como indivíduos que são totalmente diferentes, e que eles tentam, não por vontade própria, mas formar ali uma equipe. Eles são jogados nesse universo, assim, e a história coloca eles no mesmo lugar para poder lutar contra algo maior. E aqui a gente entra em um outro tópico da psicologia, que é a psicologia social, que qualquer grupo, seja uma equipe de trabalho, uma família ou um time de heróis, só funciona quando cada pessoa entende seu papel. Eu não vou dizer que eles totalmente entendem seu papel, porque eles têm muitas brigas ali, porque cada um quer fazer de seu jeito, e principalmente porque eles sempre fizeram tudo sozinhos, eles são bem individualistas nesse sentido. Então é difícil trabalhar ali em equipe, mas um conflito maior vai juntar eles nesse sentido. Então talvez eu acho que não é só eles entenderem o papel deles, mas entenderem que cada um ali é importante para poder tentar vencer o mal, vamos se dizer assim. Em Thunderbolts, a gente vê que os conflitos de ego, as desconfianças e as alianças inesperadas termina juntando eles mesmo para poder resolver esse grande problema, sabe? E no fim, isso é o que torna a história tão humana também. Muitas vezes a gente é colocado em locais, em lugares que a gente não se identifica tanto com as pessoas, mas acho que isso é da sociedade mesmo, né, do mundo. A gente não vai conviver sempre com pessoas que têm pensamentos muito parecidos com os nossos. E a gente aprende ali a viver em sociedade, é o que a gente faz todos os dias. Mas aqui, muito específico, é que assim, né, eles estão lidando com salvar o mundo e salvar as pessoas e não destruir o mundo, no caso. E a gente também vive nessa luta diária de tentar equilibrar essa individualidade com esse desejo, né, de pertencer a algo maior, ou pelo menos de estar ali em algum lugar e tentar equilibrar quem a gente é com a questão do grupo mesmo, né, o individual com a parte coletiva. Eu acho que Thunderbolts faz isso de uma forma bem legal e cada personagem com seu jeito diferente, sua personalidade diferente, os momentos mesmo até de confusões, assim, de conflitos. É interessante porque mostra muito do que a gente vê no dia a dia, óbvio, em um contexto muito mais simples, porque nós não estamos lutando para salvar as pessoas ou para salvar o mundo, né? Mas assim, o filme também não deixa de mostrar esse lado sombrio dos personagens, né? Muitos deles querem fazer o bem, nem sempre pelas razões certas. Eles buscam poder ou também aceitação, né? Tem um personagem que eu não gosto muito, que é aquele personagem que era o Capitão América fake, eu não lembro agora como é que ele é chamado. Ele é o personagem lá do Wyatt, se eu não me engano, o nome dele, que ele tá em Falcão e o Soldado Invernal e, tipo, eu não gosto muito dele. Mas é até interessante pensar nisso também, assim, ele surge, assim, né, pelo menos da história que eu conheço ali de Falcão e Soldado Invernal, para ser essa representação americana. Então ele tem um papel a exercer muito porque os outros querem que ele exerça esse papel. E depois as coisas não ficam tão do jeito que ele esperava, né? Ele não é tão aceito pelas pessoas ou nem todo mundo gosta dele. Mas aqui também é interessante poder ver que mesmo ele, que é um personagem que não é tão legal e tem suas questões, também tem os problemas e acho que essa questão da aceitação também, muito pela visão pública, vamos dizer assim. E um outro conceito chamado dissonância cognitiva, que é quando nossas ações e valores entram em conflito e precisamos encontrar uma forma de justificar e de equilibrar. E isso lembra a gente que ninguém é totalmente herói ou vilão. E é justamente isso, assim, tipo, o personagem lá, ele pode fazer as coisas não pelas razões certas, talvez para poder preencher seu próprio vazio, alimentar seu próprio ego, mas não quer dizer que ele seja de todo mal, assim, tipo, ele não sai matando pessoas inocentes no meio da rua, sabe? E a vida real é feita dessas zonas cinzentas também, né? De ninguém ter totalmente herói, ninguém é totalmente vilão. Tem muito aquilo que as pessoas falam também sobre
eu sou o vilão da sua história, mas, tipo, o herói da minha. Não sei exatamente se é isso. Mas, assim, tipo, eu não acho que tudo seja 8 ou 80 na vida. Existem muitas complexidades e contradições dentro dos seres humanos, então não tem como a gente esperar e achar que uma pessoa vai ser 100% isso ou 100% aquilo. E por isso também que é tão difícil, assim, eu acho, essa questão do pertencimento mesmo, de se encontrar em algum lugar, sentir que pertence a algum grupo, a alguma coisa, sabe? Porque eu falo por experiência própria, eu sinto que eu sou uma pessoa muito complexa, no sentido de, tipo assim, eu gosto de muitas coisas e muitas coisas me definem como pessoa, né? Tipo, meus gostos pessoais, de música, de cinema, de arte, de estilo, né? De moda e tal, minhas convicções e minhas crenças e tudo mais. Eu sou uma pessoa que tem uma religião, mas não quer dizer que por eu ser religiosa eu seja aquele tipo de religioso que começou a aparecer com o tempo de ser totalmente preconceituoso ou isso, sabe? Então, tipo, muitas vezes, por mais que a gente seja alguma coisa, não quer dizer que isso define totalmente quem a gente é, sabe? Eu penso que muitas coisas fazem parte de quem a gente é, né? Tipo, nosso passado, nosso presente, nossa família, nossa escola, nossa formação, nossos aprendizados, nossos erros. Então, tudo isso forma quem a gente é e é difícil poder encontrar um local para pertencer. Não sei se em algum momento da vida a gente consiga encontrar um local que a gente pertença exatamente. Acho que no caminho da vida a gente vai indo de locais para locais quando faz sentido com a nossa história, quando faz sentido com o que a gente sente. Acho que principalmente isso, quando faz sentido com o que a gente sente. Não dá pra você fazer uma coisa se você não sente verdadeiramente que aquilo é o que você gosta, que aquilo é o que lhe faz feliz. E pra encerrar, assim, nesse sentido mesmo do pertencimento, eu volto para aquela ideia do asterístico, que é esse símbolo no filme, né, que marca uma transformação. Também por servir como uma metáfora pra gente, né? Todos nós temos esse asterístico na vida, algo que ainda não está definido, uma parte da nossa história que pode ser reescrita. A pergunta é o que é que a gente vai fazer com o nosso asterístico? Eu pensava antes que eu já sabia totalmente quem eu era. E sabe quando tem, sei lá, aquelas dinâmicas de grupo ou alguma coisa de questionário que pergunta assim, algo que defina você, né, uma frase e tal, não sei o quê. E isso é muito difícil, porque às vezes você pensa que você tem isso totalmente definido, mas você não tem, às vezes, né? E é justamente isso, assim, o que é que a gente vai fazer com os nossos asterísticos, né? Ou com o nosso asterístico. Pode ser que a gente já consiga dizer quem a gente é, aonde a gente pertence, e pode ser que não também. E também pode ser que com o passar do tempo isso possa mudar também, sabe? A gente vai deixar assim que esse asterístico seja apenas uma marca de dúvidas, ou a gente pode transformar ele também em um ponto de virada, né? Quando a gente começa a se autoconhecer, a saber realmente o que a gente gosta, no que a gente acredita, para tentar se definir de alguma forma, mas não como uma pressão de que a gente precisa ser definido por algo, sabe? Porque no fim das contas, não são só os Thunderbolts que carregam essa possibilidade de mudança. Todos nós temos o poder de transformar nossos erros em aprendizados e a nossa dor em força também, né? De não definir quem a gente é pelo nosso passado, também não deixar definir pelo futuro que a gente espera que a gente seja. O futuro a gente ainda não tem, mas que a gente possa, quem sabe, recomeçar, né? Tipo, entender realmente se é isso que é o nosso asterístico, se é isso que nos define ou que nos diz onde a gente pertence, ou se não é e a gente tá em busca de conhecer o que é isso. E é isso pro episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Acho que ficou um pouco mais curto do que os outros, mas acho que deve ter ficado legal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do episódio, comenta aqui na barra dos comentários. Segue o podcast, né? Se você ainda não segue, por favor, segue o podcast na plataforma de áudio que você escuta, no Spotify ou no YouTube. Segue também o perfil do podcast nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, lá tem outros vídeos com outros conteúdos. Compartilhe esse episódio com um amigo, né, para que mais pessoas possam conhecer e ajudar aqui essa criadora de conteúdo muito iniciante. E até o próximo episódio.